Seguinte, nós estamos quase que, quando a gente fala de coroação, é quase como a gente estivesse falando de um universo paralelo, parece, né? Porque é tão distante você imaginar alguém que hoje, em 2023, ainda passa por uma cerimônia como essa, colocando uma coroa, e isso até divide opiniões, né? Ao redor do mundo. Mas falando das questões políticas, o nosso presidente brasileiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, encontrou-se com o rei Charles III e também com chefes de Estado de outros países. Está aí o registro, ó. Vocês têm um momento exato em que a primeira-dama, Rosângela Silva, junto de Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimentam o agora já coroado rei Charles III. Foi uma recepção para diferentes autoridades e que passaram ali pelo encontro com o rei Charles. Essas imagens foram divulgadas pelo próprio palácio de Buckingham. Lembram-se, inclusive, meses atrás, o Uribe daqui a pouco vai me ajudar a lembrar disso, o palácio de Buckingham ligou aqui para o Brasil fazendo o convite para que Lula estivesse... Eu só não me lembro se foi exatamente Charles que fez a ligação, já o Uribe me ajuda a lembrar desse aspecto. O presidente Lula escreveu numa rede social sobre a conversa com o rei. Ele tuitou que participou da recepção de véspera da coroação e que, além do monarca, conversou com chefes de Estado da Alemanha, Israel, Irlanda, Coreia do Sul, entre outros países. Vamos com o nosso monarca. Ah, tu não me abandones, meu querido. Tu vieste mais elegante que o normal, tô achando, Uribe? Eu não sei. Você viu que são as cores do Reino Unido que eu estou vestindo. Trouxe chá inglês, biscoito inglês também, para acompanhar Rafael Colombo nessa manhã. Cadê? O Wilson fecha o enquadramento em nós dois aqui no telão, Wilson, por favor, para a gente mostrar. Ó, eu tô com a minha xícara, eu tô me achando, tá, Uribe? Mas agora a gente vai ter que se achar junto. O Uribe veio com o chazinho, veio com o biscoito, quase inglês. Mentira que isso é uma goiabinha lá de Minas, tu não me engano. É de Londres aqui, da Feira do Guará, aqui de Brasília. E eu aqui, ó, com a minha xícara, a minha caneca, que eu ganhei de Américo Martins quando estive 2 semanas atrás em Londres. Ele falou, ó, para sua cobertura da coroação, keep calm and carry on, com a bandeira da Inglaterra. Claro que a gente está fazendo uma brincadeira, né, Uribe? Porque cada um cuidando do seu quadrado, eles com os problemas deles, a gente com o nosso. A gente já tem muito problema, inclusive, não precisa dos problemas deles também. Ah, não precisamos. A gente já está bem, o bucho já está bem cheio de outras coisas. Uribe, nosso presidente, então, ou o presidente do Brasil, junto desse momento de coroação. Por que isso é importante? E me ajuda a lembrar... O Palácio de Buckingham ligou aqui para o Brasil fazendo convite, né? Eu não me lembro se foi... London Calling, exatamente. Nossa, veio deles a ligação para o convite oficial, Elisa, e para discutir a respeito de meio ambiente. Porque o rei Charles III, ele gosta dessa questão, ele defende políticas públicas de preservação do meio ambiente. Tanto é que o primeiro-ministro inglês, no encontro anterior ao encontro de Lula com o rei Charles III, anunciou aí um aporte de R$500 bilhão no Fundo Amazônia. Então foi um aceno bastante importante. E este assunto foi tratado entre ambos, entre rei Charles III e Luiz Inácio Lula da Silva. E é importante valorizar, porque o rei Charles, ele decidiu recepcionar, ou pelo menos se reunir, com um grupo muito pequeno de autoridades mundiais. E Lula foi uma delas pela presença de rei Charles aqui quando ainda era príncipe no Brasil e pela questão da Amazônia. Teve um encontro recente também bastante interessante, que foi o encontro do governador do Pará, Helder Barbalho, com o rei Charles. O Américo Martins, nosso correspondente em Londres, cobriu bastante, conversou inclusive com Helder Barbalho, porque há uma expectativa de que o Brasil tenha o apoio do rei Charles III agora, para que a COP30 seja no Brasil, em especial em Belém, aqui no Pará. Será em Dubai, neste ano, final deste ano. Ano que vem, pela combinação que tinha sido feita pelos países do mundo inteiro, seria no leste europeu, mas a questão é que temos uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Eu conversei, inclusive, com a ministra Marina Silva recentemente, ela me disse que a tendência é de que seja na Alemanha e aí, posteriormente, a possibilidade de ser no Brasil.